Respeito à autoridade da Igreja. Com efeito, não se deve considerar como civilização perfeita a que consiste em desprezar audaciosamente todo o poder legítimo. E não se deve saudar com o nome de liberdade a quem tem por cortejo vergonhoso e miserável a propagação desenfreada dos erros, o livre saciamento das cupidezes perversas, a impunidade dos crimes e dos malfeitores e a opressão dos melhores cidadãos de toda a classe. Esses são princípios errôneos, perversos e falsos. Não poderiam, pois, certamente, ter força para aperfeiçoar a natureza humana e fazê-la prosperar, pois o pecado torna os homens miseráveis, conforme Provérbios 14, versículo 34. Pelo contrário, absolutamente inevitável se torna que, após haverem corrompido as mentes e os corações, pelo seu próprio peso, esses princípios lançam os povos em toda sorte de desgraças, que subvertem toda a ordem legítima e conduzem assim, mais cedo ou mais tarde, a situação e a tranquilidade pública à sua última perda. Ao contrário, se complementarmos as obras do pontificado romano, que pode haver de mais iníquo do que negar quanto os pontífices romanos têm nobremente e bem merecido de toda a sociedade civil. Nossos predecessores, com efeito, querendo prover a felicidade dos povos, empreenderam lutas de todo gênero, suportaram rudes fadigas e nunca hesitaram em se expor a ásperas dificuldades. De olhos fitos no céu, não abaixaram a fronte ante as ameaças dos maus, nem cometeram a baixeza de se deixarem desviar do seu dever, fosse pelas lisonjas, fosse pelas promessas. Foi esta sé apostólica quem apanhou os restos da antiga sociedade destruída e os reuniu juntos. Ela foi também o facho amigo que iluminou a civilização dos tempos cristãos, a âncora de salvação no meio das mais terríveis tempestades que tenham agitado a raça humana. O vínculo sagrado da concórdia que une entre si nações afastadas e costumes diversos. Ela foi, enfim, o centro comum onde se vinha buscar tanto a doutrina da fé e da religião, quanto os auspícios de paz e os conselhos dos atos a cumprir. Que mais? É uma glória dos pontífices romanos a de se haverem sempre e sem trégua oposto como uma muralha e um baluarte a que a sociedade humana tornasse a cair na superstição e na antiga barbárie. Mas oxalá que essa autoridade salutar nunca tivesse sido desprezada ou repudiada. Não teria, então, o poder civil perdido essa auréola augusta e sagrada que o distinguia, que a religião lhe dera, e que é só o que torna o estado de obediência nobre e digno do homem. Não se teriam visto atear-se tantas sedições e guerras que foram a causa funesta de calamidades e morticínios. E tantos reinos, outrora tão florescentes, tombados hoje do fastígio da prosperidade, não estariam esmagados sob o peso de toda sorte de miséria. Temos ainda o exemplo das desgraças acarretadas pelo repúdio da autoridade da Igreja nos povos orientais, que, quebrando os laços dulcíssimos que os uniam a esta sé apostólica, perderam o esplendor da sua antiga reputação, a glória das ciências e das letras e a dignidade do seu império. Ora, esses admiráveis benefícios que a sé apostólica derramou sobre todas as plagas da terra, e de que fazem fé os mais ilustres monumentos de todos os tempos, foram especialmente sentidos por esta terra da Itália, que tirou do pontificado romano frutos tanto mais abundantes, quanto em razão da sua situação se achava ela mais próxima dele. É com efeito aos pontífices romanos que a Itália deve reconhecer-se devedora da glória sólida e da grandeza com que brilhou no meio das outras nações. A autoridade e os desvelos paternais deles várias vezes a protegeram contra os vivos ataques dos inimigos, e foi deles que ela recebeu o alívio e o socorro necessário para que a fé católica fosse sempre integralmente conservada no coração dos italianos.
Estes méritos dos nossos predecessores, para não citar outros, são-nos atestados sobretudo pela história dos tempos de São Leão Magno, de Alexandre III, de Inocêncio III, de São Pio V, de outros pontífices, pelos cuidados e sob os auspícios dos quais a Itália escapou à última destruição de que estava ameaçada pelos bárbaros. Conservou intacta a antiga fé e, no meio das trevas e das barbárias de uma época mais grosseira, desenvolveu a luz das ciências e o esplendor das artes, e as conservou florescentes. São-nos eles atestados ainda por esta santa cidade, sede dos pontífices, a qual deles tirou esta grande vantagem, não somente de ser a mais forte cidadela da fé, mas ainda de haver granjeado a admiração e o respeito do mundo inteiro, tornando-se o asilo das belas artes e a mansão da sabedoria. E como a grandeza destas coisas foi transmitida à lembrança eterna da posteridade pelos monumentos da história, fácil é compreender que só por uma vontade hostil e por uma indigna calúnia, empregadas ambas em enganar os homens, é que se tem feito acreditar, pela palavra e pelos escritos, ter sido esta sé apostólica um obstáculo à civilização dos povos e à prosperidade da Itália.